crimes, né, de negligência. A gente vai falar agora com o advogado criminalista, Roberto Moura, está conosco pela internet para tirar essas dúvidas, né? Doutor Roberto, muito obrigado pela sua participação, boa noite. Esse caso exemplifica uma situação, e aí eu queria trazer para o nosso público realmente essa dúvida, não é? A negligência por parte dos pais é bem abrangente, não é? Boa noite. Perfeito, Edson, e a todos os telespectadores do Cidade Alerta Alagoas, da TV Paz de Sara. Bom, a omissão imprópria cometida pelo pai, ela advém, Edson, através do que a gente chama no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal, que é o pai e a mãe, neste caso, no caso do pai, ele tem um dever de garantir a proteção do filho, de tal forma que a omissão dele gerou esse homicídio culposo, ou seja, ele teve a negligência e a omissão dele, que a gente chama de omissão imprópria, foi relevante para a consequência que foi o óbito desta criança. Ou seja, aqui a gente deixa esse alerta aos pais e às mães. Tenham cuidado com seus filhos, porque vocês são garantidores da integridade física e da saúde de todos eles. Logo, a negligência deste pai, a omissão dele, esse dever de cuidado que ele descumpriu, faz com que ele responda por homicídio culposo, através da modalidade negligência, com essa conduta que a gente chama de omissão imprópria. Na verdade, ele se omitiu quando ele deveria agir, né? E, doutor Roberto, isso se enquadra também em outras situações, por exemplo, sair de casa e deixar, por mais que você deixe com o filho mais velho, mas até aqueles filhos completarem a maioridade, a responsabilidade é total dos pais, né? Não tem como passar essa responsabilidade, mesmo tendo o irmão, no caso, mais velho, que não era o caso desse, né? Porque tinha só 6 anos. Era mais velho, mas não tinha nem tanta noção assim para cuidar do menorzinho, né? Também tem essa situação, né? Perfeito. Os pais, eles têm a completa responsabilidade pelos seus filhos, né? Acredito que aqui a gente tem um ponto fundamental, que é a responsabilidade dos pais diante desse dever de cuidado para com seus filhos. É isso que o Código Penal está falando. Ele está falando, pai e mãe, vocês têm um dever de cuidado para com seus filhos. Não os descumpram. E se descumprir, o resultado desse descumprimento será penalmente relevante para o Código Penal, para o nosso legislador. Agora, Edson, tem um fato muito importante aqui, né? A gente tem um homicídio, né? A criança veio a óbito. E esse fato, a consequência desse crime para esse pai, pode fazer com que ele venha a ser perdoado também judicialmente. Por exemplo, a dor que ele venha a sofrer seja tão grande, mas tão grande, que o magistrado aplique o perdão judicial, como previsto, né, no artigo 120 do Código Penal. Então, tem também esse outro lado dessa moeda, né? Outro ponto que eu, como criminalista, tenho que falar também é que a gente está num momento muito incipiente das investigações. A gente precisa averiguar mais elementos para podermos dizer o que é cada ponto aqui desses autos, né? A gente não pode ter tanta certeza nesse momento da investigação. Mas, certamente, pelos elementos que a gente tem agora, a gente tem um homicídio culposo por negligência através de omissão imprópria por esse pai. Doutor, e outras situações de menor, né, gravidade, vamos dizer assim, mas que podem acontecer no dia a dia? Por exemplo, descer do carro, deixar o filho dentro do carro. Isso também é uma negligência, por menor que seja, mas pode acontecer algo que você não pode prever ali, não é? Naquela situação. Com certeza, Edson. Esse ponto é de fundamental importância, que todos os pais, eles têm esse dever de cuidado, ou seja, eu levo meu filho para a escola, ou eu vou levar meu filho para o trabalho, esqueço meu filho no carro. Eu tenho o dever de cuidado, de olhar, observar que meu filho está na traseira do carro, tirar ele do carro e ele me acompanhar. Se eu não faço isso, eu estou descumprindo o dever que eu, como genitor, tenho para com meu filho. E essa omissão minha, ela é relevante para o Código Penal. Geralmente, os tipos penais, eles não discorrem sobre a omissão, a não ser que você tenha esse poder de garantidor, que é o caso, a gente tem um pai aqui envolvido, né? Nesse momento, a omissão se trata completamente irrelevante, né? Devendo os pais e as mães observarem os cuidados para com os seus filhos. Doutor, e tem diferença entre negligência e abandono de incapaz? São situações diferentes? É bem diferente. No abandono de incapaz, a gente tem um tipo penal próprio, né? Já quando a gente trata de negligência, a gente tem uma modalidade
culposa dentro do tipo penal de homicídio. Abandono incapaz, a gente pode ter um abandono incapaz com resultado morte. A diferença aqui, Edson, fundamental, se trata do que a gente chama de dolo, né? Qual a intenção, né? O que é que ele pensou? Qual foi a intenção desse pai a fazer isso? Ao que nos parece, pelos constatos aqui nos autos, ele não teve o objetivo de abandonar esse menor, mas sim, ele não observou o dever de cuidado de levar o seu filho até em casa e deixar ele com outro maior responsável. Por isso, essa diferença entre abandono de capaz e aqui a omissão imprópria no homicídio culposo na modalidade de negligência. Só acho que dá para esclarecer bastante essa diferença, doutor. A gente mostrou, acho que semana passada, um ano daquele pequeno bebê que foi encontrado no lixo, né? Não sei se o senhor se lembra desse caso, no bairro do Vergel, né? A mãe abandonou, então naquele caso é o abandono de incapaz, ou seja, ela abandonou aquele bebê recém-nascido à própria sorte, não é? E ainda bem que pessoas encontraram, né? Hoje o pai que não sabia que ela estava grávida assumiu a criança e o pequeno é Gabriel, produção, eu esqueci o nome dele agora, mas a gente mostrou, Davi, a gente mostrou na semana passada. Nesse caso é um abandono de incapaz, não é isso, doutor? Pode ser até um homicídio, sabe, Edson? Aí os elementos dos autos é que vão trazer se seria, mas a priori, com esses poucos elementos que a gente tem aqui, seria de fato um abandono de incapaz. Pode ser um abandono de incapaz com resultado de morte, pode ser vários tipos penais aqui, nosso código penal é cheio de tipos penais para serem enquadrados, mas são os elementos dos autos que vão nos dar a certeza que qual tipo penal pode ser enquadrado.